Depois de uma discussão, meu filho me deixou em um ponto de ônibus, sem dinheiro. Então, um homem cego se aproximou e sussurrou: "Finja ser minha esposa. Meu motorista está chegando." E então ele completou: "Seu filho vai se arrepender de ter te deixado aqui. Meu nome é Clarice, tenho 68 anos. E naquele dia, sob um sol de rachar o asfalto, eu aprendi que ser mãe não garante absolutamente nada." Estava ali parada, na Avenida Paulista, com a blusa grudada nas costas de tanto suor, sem um centavo no bolso, sem bateria no celular e com uma certeza queimando no peito. Meu próprio filho tinha acabado de me jogar fora como se eu fosse lixo. As pessoas passavam apressadas. Ninguém olhava para mim. Eu era só mais uma velha invisível na multidão. Mas eu via tudo. Os olhares de pena, os sussurros, aquela mulher de salto alto que desviou de mim como se pobreza fosse contagiosa. Senti minha pressão subindo. As mãos tremiam. A boca estava seca e eu não sabia se era de raiva, de medo ou de vergonha. Porque o pior de tudo não era estar ali, abandonada. O pior era saber quem me colocou naquele ponto de ônibus. Diego, meu filho, meu único filho. Fazia apenas 20 minutos que ele tinha me expulsado do carro dele. Um Civic preto que eu ajudei a comprar, depois de me chamar de egoísta. Isso mesmo, egoísta. Eu que passei 16 anos costurando até os dedos sangrarem para criar esse menino sozinha. "Mãe, a senhora não entende nada da vida", ele tinha gritado, batendo a mão no volante. "Jéssica tá certa. A senhora só pensa na senhora." Jéssica, a nora, a cobra vestida de santa. Tudo começou 3 horas antes, na sala da minha casa. Aquela casa que eu construí tijolo por tijolo, com o suor do meu trabalho. Jéssica estava sentada no sofá bege, o mesmo que eu escolhi em 2018 depois de vender minha pequena fábrica de uniformes escolares. Ela mexia no celular com aquelas unhas postiças cor-de-rosa choque, sem nem me olhar nos olhos. "Sogra, o Diego e eu estamos precisando muito de um apoio financeiro agora", ela disse, com aquele tom falsamente doce que já me dava ânsia. "O restaurante está passando por dificuldades, 180 mil reais de dívida. A gente pensou que, bem, a senhora poderia vender a casa e ajudar." Senti meu coração gelar. "Vender a casa?" repeti, tentando processar. "Jéssica, essa casa é tudo que me restou. Trabalhei a vida inteira para ter esse teto." Diego, que estava em pé ao lado dela, cruzou os braços. "Mãe, a senhora tem 68 anos. Não precisa de uma casa tão grande. Pode morar num apartamento menor, mais prático. A gente usa o dinheiro para salvar o negócio e depois a gente repõe." Depois a gente repõe. Como se fosse simples assim. "Diego, eu vendi minha fábrica por 890 mil reais para te ajudar a abrir esse restaurante." Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. "Guardei só 200 mil na poupança e essa casa. E agora você quer que eu fique sem nada?" Jéssica suspirou, teatral. "Sogra, com todo respeito, a senhora é muito apegada a bens materiais. Família é mais importante que casa." Naquele momento, algo dentro de mim estilhaçou. "Família?" repeti, sentindo as lágrimas queimarem. "Família é isso? Me tirar o único lugar que tenho para morar?" Diego explodiu. "A senhora é impossível. Só pensa em si mesma. A gente está desesperado e a senhora não move um dedo." E foi então que ele me agarrou pelo braço. Meu próprio filho me agarrou e me arrastou até o carro. Não tive tempo de pegar a bolsa direito. Só consegui agarrar meu celular, que já estava com 8% de bateria. Diego dirigiu em silêncio mortal até a Avenida Paulista. Parou no ponto de ônibus e disse sem me olhar: "Desce, volta para casa quando tiver aprendido a ser menos egoísta." E acelerou. Agora eu estava ali, sozinha, aos 68 anos, sem dinheiro, sem bilhete de ônibus, sem nada. Foi quando senti uma presença ao meu lado. Um homem alto, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, óculos escuros e uma bengala branca na mão direita.
Usava um terno cinza claro que parecia ter saído de uma revista. Ele se virou na minha direção com uma precisão estranha. Com licença, disse ele com voz grave e calma. A senhora está bem? Eu estava longe de estar bem, mas assenti, enxugando as lágrimas rapidamente. Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse me estudando. Vou fazer um pedido incomum, disse, baixando a voz. Finja ser minha esposa. Meu motorista está chegando. Confie em mim. Antes que eu pudesse processar, ele completou, quase em sussurro. Seu filho vai se arrepender de ter te deixado aqui. Meu coração disparou. Como ele sabia? Um carro preto e reluzente parou na frente. Um motorista de paletó desceu e abriu a porta traseira. Senhor Estevão, a senhora Amélia, disse o motorista, olhando para mim com respeito. O homem estendeu a mão na minha direção. Vamos, querida. Eu não sei se foi desespero, curiosidade ou instinto de sobrevivência, mas aceitei aquela mão. E entrei naquele carro sem imaginar que minha vida inteira estava prestes a virar de cabeça para baixo. Se você quer saber como essa história vai terminar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa reviravolta. O interior do carro cheirava a couro legítimo e uma fragrância amadeirada discreta. Meus dedos tremiam quando fechei a porta. O motorista arrancou suavemente e eu estava ali, sentada ao lado de um completo estranho que de alguma forma sabia sobre meu filho. Estevão, era assim que o motorista o tinha chamado, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Tirou os óculos escuros lentamente e os guardou no bolso interno do paletó. Quando virei para olhá-lo melhor, meu coração deu um pulo. Seus olhos eram de um cinza profundo, mas havia algo neles. Uma névoa esbranquiçada no canto esquerdo. Ele não estava me encarando diretamente, mas parecia perceber cada movimento meu. Clarice, ele disse meu nome. Meu nome. Não precisa ter medo. Não sou louco, nem perigoso. E sim, sei quem você é. Minha garganta secou. Como o senhor sabe meu nome? Eu nunca te vi na vida. Ele sorriu de canto, um sorriso cansado de quem já viveu muito. Estava tomando café na padaria em frente ao ponto de ônibus quando vi seu filho te deixar ali. Ouvi a discussão pela janela aberta do carro. Ele fez uma pausa. Desce, mãe. Volta quando aprender a ser menos egoísta. Foram essas as palavras dele, não foram? Senti as lágrimas voltarem, mas mordi o lábio com força. E como sabe meu nome? Estevão mexeu no relógio de pulso, um modelo que eu tinha certeza que custava mais que meu carro velho. Quando se aproximou do ponto, você estava falando sozinha, dizendo: Clarice, respira, você vai dar um jeito. Ele inclinou a cabeça. Sou cego parcialmente, não surdo. Na verdade, minha audição ficou aguçada demais depois que perdi boa parte da visão. Meu corpo inteiro estava tenso. Nada daquilo fazia sentido. Por que me ajudou? Por que inventou que eu sou sua esposa? Ele respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Porque reconheci algo em você. Sua voz ficou mais baixa. Reconheci a dor de ser descartado por quem deveria te proteger. O motorista seguia em silêncio, concentrado no trânsito pesado da Paulista. Olhei pela janela. Estávamos passando pelo MASP, as pessoas caminhando como formigas lá embaixo. Para onde estamos indo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Minha casa. Fica no Jardim Europa. Ele se virou levemente na minha direção. Preciso fazer uma proposta para você, Clarice. Uma proposta que vai parecer absurda, mas que pode mudar sua vida. Engoli seco. Que tipo de proposta? Estevão entrelaçou os dedos no colo. Suas mãos eram grandes, com algumas manchas de idade, mas bem cuidadas. Sou viúvo há 4 anos. Minha esposa, Beatriz, morreu de câncer. Não tivemos filhos. Sua voz falhou por um segundo. Desde então, moro sozinho em uma mansão grande demais, cercado de empregados educados e vazios. E cercado de mulheres interessadas apenas na minha conta bancária. Franzi a testa. E o que isso tem a ver comigo?
Ele sorriu de novo, mas era um sorriso triste. Preciso de alguém real ao meu lado. Alguém que não esteja fingindo. Alguém que entenda o que é ter construído tudo do zero e ver os outros querendo arrancar pedaços de você. Meu coração acelerou. Eu não entendo aonde quer chegar. Quero propor um acordo. Ele se virou completamente para mim agora, e aqueles olhos nebulosos pareciam penetrar minha alma. Um casamento de conveniência, no papel e nas aparências. Por 1 ano. Quase engasguei. Um casamento? O senhor enlouqueceu? Escute antes de julgar. Sua voz permaneceu calma. Você moraria na minha casa. Teria seu próprio quarto, sua privacidade total. Receberia 15 mil reais por mês como ajuda de custo. Em troca, me acompanharia em eventos sociais, jantares de negócios, vernissagens. Apenas isso. Nada mais. 15 mil reais por mês. Minha aposentadoria era de 2.400. Por que eu? Minha voz saiu num fio. O senhor não me conhece. Estevão inclinou a cabeça, pensativo. Porque você usava um broche de pérola hoje. Um broche antigo, delicado, com um fecho dourado em formato de flor. Ele fez uma pausa. Reconheci esse broche. Levei a mão instintivamente ao peito, onde o broche estava preso na gola da blusa. Era a herança da minha mãe. Ela tinha recebido da avó dela. Como o senhor conhece esse broche? Os olhos de Estevão ficaram brilhantes e, pela primeira vez, vi emoção verdadeira neles. Porque pertenceu à família Tavares. Seu pai era Valdemar Tavares. Meu mundo girou. Era. Morreu há 43 anos. Estevão assentiu lentamente. Seu pai salvou minha vida, Clarice. O carro parou suavemente. Olhei pela janela e vi um portão alto de ferro, uma guarita discreta, e além dele, uma mansão de 3 andares com jardins impecáveis. O motorista desceu e abriu minha porta. Minhas pernas tremiam quando pisei no chão de pedra portuguesa. Estevão saiu do outro lado, apoiando-se levemente na bengala. Entre, vou te contar uma história que você precisa ouvir. E depois você decide se aceita ou não minha proposta. Ele começou a caminhar em direção à entrada principal. Eu fiquei parada, o coração batendo descompassado, 1000 perguntas explodindo na minha cabeça. Mas segui, porque naquele momento eu não tinha mais nada a perder. E talvez, só talvez, aquele estranho de olhos nebulosos fosse a única pessoa no mundo que não queria me tirar nada. Ele queria me dar algo de volta. Tinhito sei. O que Estevão sabia sobre meu pai? E por que isso mudaria tudo? A mansão por dentro era ainda mais impressionante. Piso de mármore, lustres de cristal, uma escadaria curva que parecia saída de filme. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que só existe em casas grandes e vazias. Uma empregada de uniforme impecável apareceu com uma bandeja. Chá, senhora? Aceitei mais para ter algo nas mãos trêmulas do que por vontade real. Estevão me conduziu até uma sala enorme, com estantes cheias de livros e uma lareira apagada. Sentamos em poltronas de couro que gemeram baixinho sob nosso peso. Antes de falar sobre seu pai, Estevão começou mexendo no chá sem beber. Preciso que você entenda quem você é, Clarice, porque tenho a sensação de que faz tempo que você esqueceu. Senti meu peito apertar. Eu sei quem sou. Sou mãe. Trabalhei a vida inteira. Criei meu filho sozinha. Exatamente. Ele se inclinou para frente. E o que sobrou para você nessa história? Fiquei em silêncio, porque a resposta verdadeira doía demais. Estevão continuou. Vou te contar o que vi hoje, observando você de longe antes de me aproximar. Vi uma mulher de postura curvada, mas não pela idade. Curvada pelo peso de ter carregado o mundo nas costas e não ter recebido nenhum obrigado. Vi alguém que esqueceu a própria voz de tanto calar ela para os outros falarem. As lágrimas começaram a descer, sem pedir licença.
porque ele estava certo. Minha história começou há 46 anos, quando conheci Roberto numa festa junina em Osasco. Eu tinha 22, ele 25. Trabalhava como motorista de caminhão. Tinha um sorriso torto que me fazia esquecer o mundo. Casamos 6 meses depois e Diego nasceu 2 anos após o casamento. Eu trabalhava como costureira autônoma, pegava serviços em casa, consertava roupas, fazia uniformes escolares sob encomenda. Roberto passava semanas na estrada, voltava cansado, mal-humorado. O dinheiro nunca era suficiente. Quando Diego tinha 4 anos, Roberto morreu num acidente na Regis Bittencourt. Caminhão dele aquaplanou na chuva e capotou. Virei viúva aos 36 anos, com uma criança pequena e R$ 600 na conta. Podia ter desmoronado. Muita gente esperava isso. Mas não desmoronei. Peguei empréstimo com a vizinha, comprei 3 máquinas de costura usadas e aluguei uma salinha minúscula na rua 7 de Setembro. Passei 16 anos costurando. 16 anos sentindo os dedos latejarem de tanto furar com agulha. 16 anos cheirando tecido e cola. Diego cresceu. Inteligente, bonito, cheio de sonhos. Estudou em escola pública, passou no Enem, fez gastronomia numa faculdade particular. Eu paguei. Cada mensalidade saía do meu suor. Quando ele se formou, veio com os olhos brilhando. Mãe, quero abrir um restaurante, um lugar sofisticado, com comida autoral. Eu tinha acabado de vender minha pequena fábrica de uniformes. Sim, a costureirinha tinha virado microempresária. 8 funcionárias, contratos com 5 escolas municipais. Vendi tudo por R$ 890 mil. Diego precisava de 600 mil para abrir o restaurante, incluindo reforma, equipamentos e capital de giro. Dei. Dei sem pensar 2 vezes. Porque era meu filho. Meu único filho. Guardei 200 mil na poupança e comprei aquela casa que ele agora queria que eu vendesse. Uma casa simples, 3 quartos, em Perdizes. Custou 550 mil, mas consegui negociar. Valia hoje uns 750 mil, talvez mais. O restaurante de Diego abriu com pompa. L'Essence, o nome. Eu não fui convidada para a inauguração. Ele disse que seria só para a imprensa e investidores. Conheceu Jéssica lá. Ela trabalhava como influenciadora digital, ou fingia trabalhar, porque o que eu via era ela tirando foto de comida e fazendo biquinho. Cabelo loiro descolorido, sempre de roupa colada, unhas postiças que eu tinha certeza que atrapalhavam até para digitar. Casaram há 3 anos numa cerimônia que eu também não pude opinar. Jéssica escolheu tudo. Meu vestido? Ela mandou pelo WhatsApp. Sogra, comprei esse aqui para a senhora. Combina com as damas de honra. Era bege. Eu detesto bege. Desde então, cada visita virou um campo minado. Sogra, a senhora não acha que devia pentear o cabelo diferente? Esse estilo é muito anos 80. Sogra, essas panelas velhas na sua casa? Não quer que eu te dê umas novas? Sogra, o Diego falou que a senhora ainda guarda as roupas do falecido sogro. Isso não é saudável. Cada frase uma alfinetada. Cada olhar uma avaliação do quanto eu era antiquada, deslocada, inútil. Diego não defendia. Apenas sorria constrangido e mudava de assunto. E aí veio a crise do restaurante. Segundo Diego, a pandemia tinha quebrado o movimento. Dívidas com fornecedores, aluguel atrasado, R$ 180 mil no vermelho. E adivinha quem eles vieram cobrar? Estevão me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou fundo. Sabe qual é a maior tragédia de mulheres como você, Clarice? Ele colocou a xícara vazia na mesinha lateral. Não é ter dado tudo. É não ter recebido nem o mínimo de reconhecimento. Sequei as lágrimas com as costas da mão. E o que eu faço agora? Volto para casa e finjo que nada aconteceu? Não. A voz de Estevão ficou firme. Você aceita minha proposta. Vem morar aqui por 1 ano. Recarrega suas forças. Descobre quem você é, além de mãe.
E quando estiver pronta, decide o que fazer com seu filho. Por que está fazendo isso? Ele levantou, apoiando-se na bengala, e caminhou até a janela. A luz da tarde iluminava seu perfil. Porque seu pai fez por mim o que ninguém faria. Virou-se lentamente. Em 1980, eu tinha 28 anos e estava falido. Tinha aberto uma pequena transportadora que quebrou em 6 meses. Devia 12.000 cruzeiros. Muito dinheiro na época. Os agiotas estavam me ameaçando. Ia perder tudo. Meu coração disparou. Seu pai, Valdemar, era cliente eventual. Levava cargas pequenas para mim. Num dia, sentou na minha frente e disse: "Garoto, quanto você está devendo?" Contei. Ele tirou do bolso um envelope e colocou na mesa. 12.000 cruzeiros. Paga sua dívida. Me devolve quando puder. Sem juros. Mas não me decepciona. Minha voz sumiu. Meu pai fez isso? Fez. Estevão voltou para a poltrona. 2 anos depois, consegui devolver o dinheiro. Mas quando fui levar, seu pai tinha morrido naquele acidente na construção. Sua mãe já tinha falecido antes. Você e seus irmãos tinham sumido, cada um para o seu canto. Procurei por anos, Clarice. Queria retribuir de alguma forma. Ergui uma empresa sólida depois daquilo. Hoje tenho 4 negócios, patrimônio que não vou conseguir gastar nem em 3 vidas. Mas a dívida com seu pai ficou na minha alma. Ele se inclinou para frente, fixando aqueles olhos nebulosos em mim. E hoje, quando vi aquele broche no seu peito, o mesmo que sua avó usava numa foto que seu pai me mostrou, entendi que era minha chance. Minha cabeça girava. Você quer me ajudar? Por gratidão ao meu pai? Quero te dar o que você merece. Dignidade, respeito. Um lugar onde você não precise justificar sua existência. O silêncio voltou, pesado, mas diferente, cheio de possibilidades. E se eu aceitar, minha voz saiu trêmula. O que acontece depois de 1 ano? Estevão sorriu. Aí você decide. Fica. Vai embora. Refaz sua vida. O que seu coração mandar. Mas decide com a cabeça erguida, não curvada pelo peso dos outros. Olhei para as minhas mãos. Mãos que costuraram milhares de uniformes. Mãos que criaram um filho sozinhas. Mãos que nunca tinham tremido diante do trabalho, mas que tremiam agora, diante da possibilidade de descansar. Aceito, eu disse, e pela primeira vez em décadas senti que tinha feito algo por mim. Mas aceitar aquela proposta seria apenas o começo, porque meu filho ainda não sabia do terremoto que estava prestes a atingir sua vida. Nos 3 dias seguintes, não voltei para casa. Nem liguei. Nem respondi às 47 ligações de Diego que pipocaram no meu celular depois que finalmente consegui carregá-lo. Estevão me instalou numa suíte no 2º andar da mansão. Tinha banheira de hidromassagem, closet maior que meu antigo quarto e uma varanda com vista para o jardim. A empregada, Dona Neuza, uma senhora simpática de uns 60 anos, me tratava com uma delicadeza que eu tinha esquecido que existia. A senhora precisa de mais alguma coisa, Dona Clarice? Um chá? Uma torta que fiz hoje de manhã? Eu precisava era processar tudo aquilo. Mas antes de falar sobre minha nova vida, preciso que você entenda como cheguei naquele ponto de ônibus. Preciso contar sobre Jéssica, porque ela não apareceu do nada destruindo minha relação com Diego. Foi um trabalho lento, meticuloso, venenoso. Tudo começou há 3 anos. Diego me ligou animado. Mãe, conheci alguém especial. Quero que você conheça. Fiquei feliz. Meu filho merecia ser amado. Marquei um almoço em casa no domingo. Fiz lasanha, a preferida dele desde criança. Arrumei a mesa com a toalha bordada, coloquei flores. Jéssica chegou de salto alto e vestido justo, óculos escuros imensos cobrindo metade do rosto. Quando tirou os óculos, vi aqueles olhos claros, frios, que te analisam da cabeça aos pés em 2 segundos. Oi, sogra. Ela me deu 2 beijinhos no ar, sem encostar no meu rosto. Que casa aconchegante. Aconchegante.
No tom dela, soava como pequenininha. Durante o almoço, ela mal tocou na comida. Ah, é que sou intolerante à lactose, sogra. E glúten me dá enxaqueca. Mas ficou com uma aparência ótima. Diego nem percebeu a grosseria. Ficou o tempo todo grudado nela, como um cachorrinho. Nos meses seguintes, as visitas foram ficando tensas. Sogra, posso dar uma sugestão? Jéssica apareceu um dia, olhando minha estante. Essas cortinas floridas são muito antigas. O Diego falou que a senhora tem uma graninha guardada. Que tal modernizar a casa? Outra vez. Nossa, sogra, a senhora ainda usa essas panelas velhas? Alumínio faz mal para a saúde. Vou mandar umas de aço inox pro senhora, tá? Nunca mandou. E tinha os comentários sobre minha aparência. Sogra, não leva a mal, mas esse corte de cabelo envelhece. Tenho uma cabeleireira maravilhosa, faço luzes californianas com ela. Quer que eu marque para a senhora? Eu até tentei uma vez. Fui no tal salão. Saí de lá com o cabelo descolorido demais, artificial. Chorei em casa. Diego achou lindo. Jéssica deu risadinha. Viu, sogra? A senhora fica muito mais jovem assim. Mas o pior não eram os comentários. Era o veneno silencioso que ela pingava nos ouvidos do meu filho. Comecei a perceber nas entrelinhas. Diego parou de me visitar sozinho. Só vinha com Jéssica. Parou de me ligar só para conversar. Só ligava quando precisava de algo. E começou a repetir frases que eu sabia que não eram dele. Mãe, a senhora não acha que está na hora de aproveitar a vida? Viajar? Ficar mais leve? Ficar mais leve. Código para venda tudo e me dê o dinheiro. Ou, mãe, a senhora se apega muito a coisas materiais. Casa, móveis, essas roupas velhas do pai. Isso não é saudável. Eram palavras de Jéssica saindo da boca do meu filho. O restaurante abriu. Nos primeiros meses, foi sucesso. Diego estava radiante. Eu ia lá às vezes, mas me sentia deslocada. Os clientes eram jovens, modernos, cheios de grana. Os pratos custavam 80, 100 reais. Eu ficava num canto invisível. Jéssica postava fotos todos os dias. Sempre bem produzida, sempre sorrindo. Legendas do tipo: construindo nosso império ao lado do amor da minha vida. Nosso império, com o meu dinheiro. Aí veio a pandemia. O restaurante fechou por meses. Quando reabriu, o movimento não voltou. Diego começou a ficar ansioso, irritado. Jéssica. Jéssica ficou mais doce. Comigo. Sogra, podemos conversar? Ela apareceu em casa numa tarde, sozinha. Coisa rara. Tô preocupada com o Diego. Ele não tá dormindo direito. O restaurante tá em apuros. Fingia preocupação genuína. Quanto vocês devem? Perguntei. 180 mil. Ela suspirou. Mas a gente não queria incomodar a senhora. Sei que a senhora batalhou muito. A última coisa que queremos é ser um peso. Mas era exatamente isso que ela queria. Plantar a culpa. A gente já tentou de tudo, sogra. Empréstimo bancário negado. A família do Diego... Bem, é só a senhora, né? E a minha família não tem condições de ajudar. Silêncio estratégico. A gente pensou em vender o apartamento da gente, mas tá tudo no nome da empresa ainda. É complicado. Mais silêncio. E aí eu pensei, a senhora tem essa casa tão grande, só pra senhora. 3 quartos. Que tal a gente conversar com o Diego sobre uma solução que funcione pra todo mundo? Foi nesse dia que entendi. Jéssica não queria me ajudar. Queria me esvaziar. Mas eu não disse nada. Apenas sorri e ofereci café. 3 semanas depois, veio o ataque em dupla. Diego e Jéssica sentados no meu sofá, com aquela cara de quem ensaiou o discurso. E eu já contei o que aconteceu. Mas o que não contei foi o que eu descobri depois. Naqueles 3 dias na mansão de Estevão, com tempo para pensar, comecei a juntar as peças. Jéssica não era só interesseira. Ela tinha um plano desde o começo. Peguei meu celular e fui nas redes sociais dela, coisa que eu nunca fazia. Fui voltando no feed, nas fotos antigas, antes de ela conhecer Diego, e encontrei fotos com outro cara, um empresário mais velho, legendas apaixonadas. Meu amor, meu tudo.
Isso foi há 4 anos. Fui fuçar mais. Sites de fofoca. Encontrei uma matéria pequena. Influenciadora acusa empresário de abandono após fim de relacionamento. Era ela. Jéssica tinha namorado um homem rico. Tentou arrancar dinheiro dele. Não conseguiu. Partiu para outro. Diego era o plano B. E eu era o cofre. Senti ódio. Ódio puro, queimando no peito. Mas junto com o ódio veio clareza. Jéssica escolheu o alvo errado. Porque eu não era a velhinha frágil que ela pensou que era. Eu era a mulher que construiu um negócio do zero, que criou um filho sozinha, que sobreviveu à morte, à solidão, à falta de dinheiro. E agora eu tinha um aliado. Desci para a sala onde Estevão tomava café. Mudei de ideia, eu disse. Ele levantou os olhos nebulosos na minha direção. Sobre a proposta? Não, sobre o tempo. Respirei fundo. Quero que esse casamento pareça o mais real possível. Quero que meu filho acredite que encontrei alguém. Alguém que me valoriza. Alguém que ele nunca conseguirá manipular. Estevão sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso de quem entende vingança. Quando quer começar? Agora. E foi assim que a guerra começou. Mas eu não fazia ideia de que Jéssica descobriria tudo muito antes do que eu planejava. E que a briga ia ficar muito, muito mais suja. Estevão colocou a xícara de café sobre a mesa com cuidado, como quem pesa cada gesto. Então quer transformar isso num jogo de xadrez? Ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Não é jogo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É sobrevivência e dignidade. Ele assentiu devagar, passando os dedos pela borda da xícara. Está preparada para o que isso significa, Clarice? Porque quando você entra nesse tipo de guerra, não existe meio termo. Ou você vai até o fim, ou desmorona no meio do caminho. Engoli seco. Meu coração batia acelerado, mas não era medo. Era algo diferente. Raiva transformada em combustível. Estou preparada. Estevão se levantou, caminhou até uma escrivaninha antiga no canto da sala e voltou com uma pasta de couro. Abriu na mesa entre nós. Dentro, documentos organizados, caneta de ponta dourada. Então vamos fazer isso direito. Ele puxou uma cadeira para mais perto. Nada de improviso, nada de emocional. Vamos planejar cada passo. Sentei ereta, prestando atenção em cada palavra. Primeira coisa, o contrato. Ele empurrou um documento na minha direção. Li ele para você agora. Você vai morar aqui por 1 ano, com possibilidade de renovação se ambos concordarmos. Receberá R$ 15.000 mensais depositados numa conta que vou abrir em seu nome amanhã mesmo. Meus olhos arregalaram. R$ 15.000. Eu nunca tinha visto esse dinheiro junto na minha vida, a não ser quando vendi a fábrica. Em troca, ele continuou, você me acompanha em eventos sociais, jantares de negócios, vernissagens, alguns compromissos beneficentes. Nada mais que 3 vezes por semana, no máximo. Você terá sua própria suíte, total privacidade. Pode sair e entrar quando quiser. Isso aqui não é prisão. Hesitei. O casamento? Vai ser de verdade? Estevão sorriu de canto. No papel, sim. Vamos ao cartório, assinamos, tudo certinho. Mas com separação total de bens. Você não leva nada meu, eu não levo nada seu. Depois de 1 ano, se quiser, anulamos ou divorciamos. Simples. Por que separação de bens? Porque não quero que ninguém, ele deu ênfase na palavra, pense que você está aqui por interesse financeiro. Quero que fique claro. Você trabalha para mim como acompanhante social. O casamento é só fachada. Proteção para mim e para você. Respirei fundo. Proteção de quê? Estevão inclinou o corpo para frente, os olhos nebulosos fixos em mim com uma intensidade estranha. Clarice, eu tenho 72 anos. Patrimônio avaliado em cerca de R$ 40 milhões. 4 empresas funcionando, imóveis, investimentos. Desde que Beatriz morreu, apareceram 7 mulheres interessadas em mim.
Ele fez aspas no ar. 3 tentaram se aproximar em eventos. 2 mandaram advogados, sugerindo parcerias. Uma até fingiu ter sido amiga da minha falecida esposa. Senti um arrepio. E você? Como sabe que eu não sou igual a elas? Ele soltou uma risada curta, sem humor. Porque você nem sabia quem eu era. E quando entrou no meu carro, estava tremendo de medo, não de ganância. Ele se recostou. Além disso, tenho bons investigadores. Já sei tudo sobre você, Clarice Mendes Tavares. Viúva aos 36. Trabalhou 16 anos como costureira autônoma e depois dona de pequena fábrica. Vendeu o negócio por 890 mil, entregou 600 para o filho. Mora em Perdizes, aposentadoria de 2.400. Nenhuma dívida, nenhum processo. Ficha limpa. Fiquei gelada. Você investigou minha vida? Investiguei. Ele não demonstrou arrependimento. Porque não vou colocar uma estranha dentro da minha casa sem saber quem é. Mas o que encontrei me deixou mais tranquilo. Você não tem histórico de golpes, dívidas, nada. É apenas uma mulher honesta que foi explorada pela própria família. O silêncio pesou. E quanto ao seu filho, Estevão continuou com voz mais baixa. Também sei sobre ele. Diego Mendes, 34 anos, dono do L'Essence. Casado com Jéssica Moura, 32, influenciadora digital com 17 mil seguidores. Restaurante com dívida de 183 mil reais. 3 processos trabalhistas em andamento. Meu estômago apertou. 3 processos? Funcionários demitidos sem pagamento correto. Estevão pegou outro documento da pasta. Seu filho está numa situação pior do que te contou. As mãos me tremeram. Ele não me disse isso. Porque não queria que você soubesse a gravidade. Queria só seu dinheiro, sem ter que explicar o buraco real. Senti raiva subir de novo, mas Estevão colocou a mão sobre a minha, com delicadeza. Calma. Não é hora de agir por emoção. Ele me encarou. É hora de planejar. Planejar o quê? Sua reaparição na vida dele. Franzi a testa. Como assim? Estevão sorriu. Dessa vez, um sorriso cheio de malícia. Você vai sumir completamente por 6 meses. Não atende ligação, não responde mensagem, nada. Deixa seu filho se desesperar. Deixa ele sentir o vazio que ele causou em você. E depois? Depois, você reaparece. Mas não como a mãe humilhada que ele largou num ponto de ônibus. Ele apertou minha mão. Você reaparece transformada. Bem vestida, confiante, ao lado de um homem respeitado, e ele vai ter que engolir. Meu coração disparou. Mas eu não sei fazer isso. Não sei fingir. Não vai precisar fingir. Estevão se levantou. Nos próximos 6 meses, você vai realmente se transformar. Academia, nutricionista, dermatologista, nova identidade visual. Não para agradar ninguém, mas para você se reencontrar. Para você lembrar que existe uma Clarice além da mãe. Além da costureira. Além da viúva. Lágrimas quentes começaram a descer. Eu nem sei mais quem eu sou. Então vamos descobrir juntos. Ele voltou a sentar, pegou a caneta dourada e colocou na minha mão. Assina esse contrato. E vamos começar sua nova vida hoje. Agora. Olhei para aquela caneta. Pesada, reluzente. Olhei para o documento. Letras miúdas, organizadas, oficiais. E pensei em Diego. No jeito que ele me arrastou até o carro. No olhar de desprezo. Nas palavras. Desce. Volta quando aprender a ser menos egoísta. Pensei em Jéssica. Nos sorrisinhos falsos. Nas alfinetadas. No plano meticuloso de me esvaziar. Pensei em mim. Na Clarice que construiu tudo sozinha. Na Clarice que nunca desistiu. Na Clarice que estava cansada demais para continuar sendo invisível. Assinei. Minha letra tremeu um pouco, mas assinei. Estevão pegou o documento, olhou e estendeu a mão. Bem-vinda à sua nova vida, senhora Silveira. Apertei aquela mão, grande, firme, cheia de promessas.
E pela primeira vez em décadas, senti que não estava sozinha. Mas lá no fundo, uma voz sussurrava: Diego vai se arrepender. E Jéssica vai pagar. Mas eu não imaginava que os 6 meses seguintes iriam me transformar de maneiras que eu nem conseguia prever. E que quando Diego finalmente me visse de novo, ele não ia me reconhecer. O primeiro mês foi o mais difícil. Não pela rotina nova, nem pela mansão enorme, nem por Estevão. Foi difícil por causa do silêncio. Meu celular tocava todos os dias. Diego ligava de manhã, de tarde, de noite. Deixava mensagens de voz cada vez mais desesperadas. Mãe, atende. Por favor, tô preocupado. Mãe, isso é ridículo. A gente só teve uma discussão boba. Mãe, a Jéssica tá achando que a senhora teve um tranco. Pelo amor de Deus, dá notícia. E finalmente, mãe, eu errei, tá bom? Eu admito. Mas desaparecer assim é covardia. Covardia. Ele tinha coragem de me chamar de covarde. Estevão me orientou. Não bloqueie o número, deixe ele ligar. Deixe ele ver que você visualiza as mensagens e não responde. Isso dói mais, e doía mesmo. Eu via os online dele no WhatsApp, os áudios de 2, 3 minutos, mas não ouvia. Apenas deixava lá, não lidos, acumulando. Jéssica também tentou contato. Sogra, o Diego tá desesperado. A senhora sumiu, ninguém sabe onde tá. Isso não é justo com quem te ama. Quem te ama. Como se ela soubesse o significado dessa palavra. No segundo mês, as ligações diminuíram. Diego devia estar começando a aceitar que eu não ia responder mesmo. E eu? Eu estava começando a me encontrar. Estevão cumpriu cada promessa. Na primeira semana, uma personal trainer apareceu. Fernanda, 30 e poucos anos, sorriso animado, cheia de energia. Dona Clarice, vamos começar devagar. Nada de sofrimento, tá? Só queremos que a senhora sinta o corpo acordar de novo. Academia 3 vezes por semana. Exercícios leves, caminhadas na esteira, alongamentos. No começo, eu travava toda, joelho doía, coluna reclamava. Mas Fernanda tinha paciência. Isso aí, a senhora tá indo super bem. Mais um pouquinho. No terceiro mês, eu já subia escadas sem perder o fôlego. Meus braços tinham voltado a ter firmeza. Não era mais aquela moleza de quem passa o dia sentada costurando. Veio a nutricionista. Amanda, jovem, mais séria. Dona Clarice, vou montar um cardápio gostoso, mas equilibrado. Nada radical. Sem passar fome. Aprendi a comer melhor. Menos fritura, mais proteína, verduras que eu nem sabia que existiam. E o mais engraçado, comecei a gostar. Meu corpo agradecia. A pele ficou mais vibrante. O inchaço nas pernas sumiu. A dermatologista foi a que mais me impressionou. Doutora Patrícia entrou na suíte com uma maleta cheia de produtos. Vamos cuidar dessa pele linda, Dona Clarice. Limpeza profunda, hidratação, proteção solar, que eu aposto que a senhora nunca usou direito. Era verdade. Eu mal passava creme no rosto. 3 meses de tratamento. Limpezas semanais, cremes específicos, um tal de ácido hialurônico. Quando me olhei no espelho, levei um susto. Minha pele parecia ter voltado 10 anos no tempo. As manchas tinham clareado, os vincos ao redor da boca suavizados. Mas a maior transformação veio de um lugar inesperado. A terapeuta. Estevão insistiu. Clarice, seu corpo está se recuperando, mas sua alma está machucada. Precisa cuidar dela também. Doutora. Helena, 50 e poucos anos, voz calma, consultório aconchegante cheio de plantas. Clarice, me conta. Quando foi a última vez que você fez algo só por você? Fiquei em silêncio, porque eu não lembrava. Nas sessões, fui desenterrando camadas de mim que eu tinha enterrado há décadas. Você sabe que não tem obrigação de ser mãe perfeita, né? Doutora Helena me olhou com ternura. Você pode amar seu filho e ainda assim colocar limites. Mas ele é meu filho. Eu sou responsável por ele. Ele tem 34 anos, Clarice. É adulto.
As escolhas dele não são mais sua responsabilidade. Aquilo doeu. Mas era verdade. Aos poucos, fui percebendo o quanto eu tinha me anulado. Quantas vezes disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes engoli humilhação calada. Quantas vezes fingi estar bem só para não incomodar. Seu filho te abandonou num ponto de ônibus, Clarice. Doutora Helena disse numa sessão tensa. Isso é violência, física e emocional. E você tem todo o direito de se proteger. Chorei muito naquele dia. Mas chorei diferente. Não era choro de vítima. Era choro de quem estava começando a se libertar. No quarto mês, Estevão me levou num cabeleireiro. Não o tipo que Jéssica tinha sugerido. Um salão discreto, elegante, em Pinheiros. Clarice, o que a senhora quer? Perguntou o cabeleireiro, Rodrigo, um homem de uns 40 anos, de óculos redondo. Quero me sentir eu mesma, mas uma versão que eu esqueci que existia. Ele sorriu. Entendi perfeitamente. Cortou. Não muito. Tirou o peso, deu forma, um corte moderno, mas que respeitava minha idade. Depois tingiu. Não de loiro artificial como Jéssica tinha feito. Voltou ao meu castanho natural, com algumas mechas sutis de mel que iluminavam o rosto. Quando olhei no espelho, segurei a lágrima. Sou eu, sussurrei. Rodrigo pôs a mão no meu ombro. Sempre foi a senhora, dona Clarice. Só estava escondida debaixo do cansaço. Estevão também mudou minha forma de vestir. Não radicalmente. Não virei uma madame metida. Mas ele contratou uma consultora de imagem, Lívia, que entendeu exatamente o que eu precisava. Dona Clarice, a senhora tem um porte lindo, postura elegante. Vamos realçar isso. Ela trouxe roupas de caimento perfeito. Calças de alfaiataria, blusas de seda em tons sóbrios mais ricos, um blazer azul marinho que me deixava poderosa. Sapatos confortáveis, mas elegantes. Bolsas de couro legítimo. Não era ostentação, era presença. E teve algo mais. Algo que eu nunca imaginei. Voltei a pintar. Eu pintava quando jovem. Aquarelas, principalmente. Paisagens, flores, retratos. Parei quando Roberto morreu. Parei porque não tinha tempo. Não tinha dinheiro para tintas. Não tinha energia para sonhar. Mas a mansão de Estevão tinha um ateliê no 3º andar. Vazio, empoeirado, cheio de luz natural entrando pelas janelas enormes. Esse espaço era da Beatriz, Estevão me contou. Ela também pintava. Depois que ela morreu, tranquei tudo. Mas acho que está na hora de voltar a ter vida aqui. Comprou tintas, telas, pincéis novos e me deixou sozinha. No começo travei. Fiquei meia hora olhando para a tela em branco, sem saber por onde começar. Mas aí peguei o pincel, molhei na tinta azul e deixei a mão se mover. Pintei o céu. Um céu imenso, aberto, sem limites, e comecei a chorar. Mas era choro de alívio. Nos meses seguintes, pintei 10 telas. Paisagens imaginárias, cores vibrantes, traços que vinham de dentro. Estevão pendurou 3 delas na sala de estar. São lindas, Clarice. Beatriz ia adorar conhecer você. E naquele momento percebi. Eu não estava mais curva. Estava ereta. Não estava mais apagada. Estava viva. Mas não era só aparência. Era algo profundo. Eu ria de novo. Conversava com Estevão sobre livros, sobre música, sobre a vida. Jantávamos juntos, dividíamos histórias. Ele me contava sobre os negócios, sobre os erros, sobre a saudade da esposa. Eu contava sobre a fábrica, sobre Diego criança, sobre os sonhos que eu tinha abandonado. Viramos amigos, amigos de verdade. E em algum momento do 5º mês, olhei no espelho e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Ela era forte, confiante. Linda, não de uma forma forçada, mas de uma forma que vinha de dentro. Era eu. A Clarice que eu tinha enterrado há 40 anos. E agora ela estava de volta. No 6º mês, Estevão me chamou na sala. Tá na hora, ele disse. Hora de quê?
de mostrar para seu filho quem você se tornou. Meu coração disparou. Como? Ele sorriu. Tenho um evento beneficente semana que vem. Leilão de arte, empresários importantes, imprensa cobrindo. E você vai comigo, como minha esposa. Engoli seco. E se o Diego descobrir? Ele vai descobrir. Estevão pegou minha mão. Esse é exatamente o plano. E quando o Diego visse aquelas fotos nas redes sociais, o mundo dele ia desabar. Porque a mãe que ele abandonou não existia mais. E a mulher que tinha tomado o lugar dela não ia mais pedir licença para existir. A noite do evento chegou como uma tempestade silenciosa. Eu estava no quarto, sentada na frente do espelho, enquanto a maquiadora finalizava os últimos retoques. Nada exagerado. Base leve, olhos marcados com um marrom suave, batom nude que realçava sem gritar. Elegância discreta, como Lívia tinha me ensinado. O vestido era azul petróleo, comprimento midi, mangas 3/4, tecido fluido que caía perfeitamente no corpo. Sapato nude de salto médio, confortável, mas que me deixava mais alta. No pescoço, um colar de pérolas simples, e no peito, o broche da minha avó. Aquele que tinha mudado tudo. Pronto, dona Clarice. A maquiadora sorriu. A senhora tá linda. Mas quando olhei no espelho, a palavra que veio na cabeça não foi linda. Foi completa. Estevão bateu na porta. Posso entrar? Pode. Ele entrou usando smoking preto impecável, gravata borboleta, sapatos sociais brilhando. Mesmo com os olhos nebulosos, tinha uma postura que impunha respeito. Parou ao me ver e ficou em silêncio por alguns segundos. Beatriz ia te amar, ele disse, com a voz embargada. Você tem a mesma luz que ela tinha. Levantei, alisando o vestido. Estou nervosa. Eu sei. Ele se aproximou e ofereceu o braço. Mas você não tá sozinha. Segurei o braço dele e descemos juntos a escada de mármore. O motorista já esperava com o carro na entrada. A noite estava fresca, céu estrelado. Aquele tipo de noite que parece feita sob medida para grandes acontecimentos. O evento era no Museu de Arte Moderna, Zona Sul de São Paulo. Quando chegamos, havia fotógrafos na entrada, tapete vermelho, holofotes, empresários de terno, mulheres de vestidos longos, garçons circulando com taças de champanhe. Respira, Estevão sussurrou quando saímos do carro. Os flashes começaram. Não muitos, mas o suficiente para me deixar tonta. Estevão me guiou com firmeza pelo tapete. Algumas pessoas cumprimentavam, ele respondia com educação. Entramos no salão principal. Era deslumbrante. Teto alto, obras de arte nas paredes, lustres gigantes, música clássica ao fundo. Mesas redondas espalhadas, decoração sofisticada em tons de dourado e branco. Estevão Silveira, um homem alto, de barba grisalha, se aproximou. Que surpresa boa te ver. Roberto, há quanto tempo? Estevão apertou a mão dele. Essa é minha esposa, Clarice. A palavra esposa saiu tão natural que quase acreditei. O homem me cumprimentou com gentileza. Outros vieram, empresários, advogados, uma médica famosa. Todos me tratavam com respeito. Ninguém me olhou com pena ou com condescendência. Eu existia. Era vista. Durante o leilão, sentamos numa mesa próxima ao palco. Uma tela abstrata estava sendo leiloada. Estevão deu um lance de R$ 50.000. Perdeu para outro empresário, mas deu risada. A próxima eu levo, brincou comigo. E levou. Uma aquarela de um artista contemporâneo. R$ 80.000. Ele se virou para mim. Vou pendurar no ateliê. Vai combinar com as suas. Sorri. E foi um sorriso verdadeiro. Durante a noite, tirei algumas fotos com Estevão. Nada forçado. Apenas momentos capturados. Ele com a mão nas minhas costas, guiando-me entre as mesas. Eu rindo de alguma piada que ele fez. Nós dois olhando uma escultura. No final da noite, uma jornalista de uma revista de negócios se aproximou. Senhor Silveira, posso fazer uma pergunta rápida? Claro.
O senhor está acompanhado hoje. Pode nos contar quem é a dama ao seu lado? Estevão sorriu. Minha esposa, Clarice Silveira. Nos casamos há alguns meses. Preferimos manter discrição. A jornalista sorriu de volta, curiosa. Que lindo. E a senhora, Clarice, trabalha com o quê? Respirei fundo. Sou artista plástica e gerencio alguns projetos pessoais. Não era mentira. Eu estava pintando e gerenciando a reconstrução da minha vida. A jornalista anotou, tirou uma foto nossa, agradeceu e foi embora. Voltamos para casa perto da meia-noite. Tirei os sapatos assim que entrei na mansão, os pés doíam, mas era uma dor boa. Estevão soltou a gravata. Foi perfeito, ele disse. Você foi perfeita. Acha que vai repercutir? Ele deu um sorriso de canto. Tenho certeza. E repercutiu. Na manhã seguinte, acordei com mensagens de Lívia. Dona Clarice, olha isso. Era o link de uma matéria online. Site de notícias de negócios e sociedade. Título: Empresário Estevão Silveira reaparece em público ao lado da esposa, Clarice Silveira, em evento beneficente. Havia 3 fotos, eu e Estevão no tapete vermelho, eu rindo, ele ao meu lado. Outra de nós dois olhando uma obra de arte. E uma terceira, close no meu rosto, onde eu parecia radiante. A legenda dizia: o discreto empresário, dono de 4 empresas avaliadas em milhões, surpreendeu ao aparecer casado. A esposa, Clarice Silveira, é artista plástica e chama a atenção pela elegância. Meu coração disparou. Corri até o quarto de Estevão. Bati na porta. Entra! Ele estava sentado na poltrona, tomando café, mexendo no tablet. Já viu? Perguntei ofegante. Vi. Ele ergueu o tablet. E não é só esse site. Tem mais 3 portais falando. Sua foto tá no Instagram de pelo menos uns 5 colunistas sociais. Senti as pernas bambearem. Diego vai ver. Sim. Estevão colocou o tablet de lado. Provavelmente já viu. E como se fosse combinado, meu celular começou a tocar. Diego. Olhei para Estevão. Ele acenou com a cabeça. Atende, mas não dê explicações. Apenas diga o necessário. Respirei fundo e atendi. Alô? Mãe! A voz de Diego explodiu no telefone. Que porra é essa que eu tô vendo na internet? Minha mão apertou o celular. Bom dia, Diego. Bom dia? Bom dia? Ele estava descontrolado. A senhora sumiu por 6 meses, não dá notícia, e agora aparece casada com um velho bilionário? Silêncio gelado do meu lado. Ele não é velho, tem 72 anos, e o nome dele é Estevão. Eu não tô acreditando, Diego gritou. A senhora deu um golpe, mãe. A senhora se aproveitou de um homem rico, doente, cego. Algo dentro de mim rachou. Cuidado com o que você fala, Diego. Cuidado? A senhora me abandonou para ir atrás de dinheiro. Eu te abandonei? Minha voz subiu. Você me jogou num ponto de ônibus sem R$1 no bolso. Você me chamou de egoísta porque eu não quis vender minha casa para salvar seu restaurante falido. Silêncio do outro lado. Mãe, eu... Não, escuta agora. Respirei fundo, as palavras saindo firmes. Passei 6 meses me reconstruindo. Aprendi a me valorizar. Aprendi que eu sou mais do que só sua mãe. E sim, me casei com Estevão. E não foi golpe. Foi a melhor decisão da minha vida. Mãe, isso é loucura. A senhora mal conhece esse homem. Conheço mais ele em 6 meses do que você me conheceu nos últimos 3 anos. Diego ficou mudo. Mãe, a voz dele quebrou. A gente precisa conversar. Pessoalmente. Por favor. Não estou pronta para isso ainda. Quando vai estar? Não sei, mas quando eu decidir, você vai saber. E o restaurante? A gente tá mal, mãe. Muito mal. Fechei os olhos. Não é mais minha responsabilidade. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Estevão se levantou e veio até mim. Você foi incrível. Eu quero vomitar. Isso é normal.
Ele pôs a mão no meu ombro. Mas você fez o certo. Sentei na cama dele, tentando controlar a respiração. O celular tocou de novo. Olhei. Jéssica. Nem atendi. Apenas silenciei. Mas ela insistiu. Ligou 5 vezes. E então mandou mensagem. Sogra, precisamos conversar. Urgente. Isso que a senhora fez é crime. A gente vai atrás dos direitos do Diego. A senhora não vai sair impune. Mostrei a mensagem para Estevão. Ele leu e soltou uma risada seca. Ela tá desesperada. Ela disse que vão me processar. Processar por quê? Por ter me casado? Ele balançou a cabeça. Deixa ela tentar. Meus advogados vão adorar. E então, algo inesperado aconteceu. O celular de Estevão tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou com uma expressão divertida. Era meu contador. Diego ligou no escritório tentando descobrir informações sobre meu patrimônio. Meu estômago gelou. Ele fez o quê? Quis saber quanto eu tenho. Se tem testamento. Se você assinou alguma coisa. Estevão riu. Meu contador mandou ele tomar naquele lugar, educadamente. Cobriu o rosto com as mãos. Meu filho virou um abutre. Não. Estevão agachou na minha frente. Seu filho sempre foi assim. Você só não queria ver. E doeu. Doeu porque era verdade. Mas o pior ainda estava por vir, porque Jéssica não ia desistir, e Diego estava prestes a tomar a pior decisão da vida dele. 2 semanas depois da matéria, a vida voltou a uma rotina estranha. Diego parou de ligar tanto. Apenas mensagens curtas, frias, cheias de ressentimento disfarçado de preocupação. Jéssica sumiu completamente, o que me deixou mais alerta. Silêncio dela era perigoso. Estevão continuou me incluindo nos eventos, jantares com sócios, vernissagens, um almoço beneficente. Cada aparição pública solidificava a nossa imagem de casal. E eu estava me acostumando. Não era fingimento. Era convivência verdadeira com alguém que me respeitava. Até que chegou outubro. Estevão fez 72 anos no dia 14, uma terça-feira chuvosa. Eu tinha preparado um café da manhã especial. Pão francês quentinho, geleia de morango caseira que aprendi a fazer com Dona Neuza, ovos mexidos do jeito que ele gostava. Feliz aniversário, eu disse, colocando a bandeja na frente dele. Ele sorriu, tocando suavemente nos itens da bandeja para se localizar. Obrigado, Clarice. Fazia tempo que ninguém fazia isso por mim. Você merece. Ele ficou em silêncio por um momento, mexendo no café. Sabe, estava pensando... Quero fazer uma festa. Pequena, discreta. Só alguns amigos próximos, sócios, nada muito grande. Franzi a testa. Você não gosta de festas. Verdade, mas acho que esse ano é especial. Ele me olhou com aqueles olhos nebulosos. Por que você está aqui? Meu peito apertou de um jeito bom. A festa foi marcada para sábado seguinte. Buffet contratado, decoração elegante, mas não exagerada, lista de convidados selecionada. Estevão fez questão de me envolver em tudo. Esse é nosso evento, Clarice. Quero que se sinta em casa. Escolhi o menu junto com o buffet. Decoração em tons de vinho e dourado, flores brancas em arranjos discretos. Música ao vivo, um quarteto de cordas. No dia da festa, acordei com um aperto no estômago. Não sabia explicar. Apenas sentia que algo ia acontecer. À noite, desci as escadas com um vestido longo vinho, bordado delicado na cintura, cabelo preso num coque baixo. Brincos de pérola, os mesmos do broche. Estevão me esperava no hall. Está deslumbrante, ele disse. E você está muito elegante. Ele usava terno cinza chumbo, gravata vinho combinando comigo. Não foi combinado, mas ficou perfeito. Os primeiros convidados começaram a chegar às 8 da noite. Empresários que eu já tinha conhecido em outros eventos, alguns casais simpáticos, a doutora Patrícia, minha dermatologista, até Rodrigo, o cabeleireiro. A casa foi se enchendo de risadas, conversas, música suave.
Eu circulava entre os grupos, cumprimentava, conversava. Não me sentia mais deslocada. Me sentia parte daquilo. Foi quando ouvi a voz de Dona Neuza, alterada. Senhor, o senhor não pode entrar sem convite. Virei rápido. E ali, parado na entrada da sala, estava Diego. Usava calça jeans, camisa social amarrotada, barba por fazer. Olheiras profundas. Parecia 10 anos mais velho. E ao lado dele, Jéssica. Vestido justo vermelho, decote generoso, salto agulha, maquiagem carregada. Cabelo loiro platinado preso num rabo de cavalo alto. Meu sangue gelou. Estevão, que estava conversando com um empresário, virou a cabeça na direção da confusão. Caminhou até mim com a bengala. O que foi? Diego, sussurrei. Ele tá aqui. Estevão apertou meus dedos de leve. Vamos resolver isso. Caminhamos juntos até a entrada. Diego me viu e algo passou pelo rosto dele. Choque, raiva, mágoa, tudo misturado. Mãe. Diego. Minha voz saiu firme, mas meu coração batia descompassado. Como você entrou? Jéssica deu um passo à frente, sorriso falso no rosto. Fomos convidados por um empresário amigo, o senhor Paulo Mendes. Ele tá ali dentro. Ela apontou para dentro da sala. Estevão estreitou os olhos. Paulo não tinha autorização para trazer acompanhantes extras. Mas trouxe. Jéssica cruzou os braços. E já que a sogra resolveu sumir da nossa vida e aparecer casada, achamos que era um bom momento para entender o que está acontecendo. Os convidados ao redor começaram a perceber a tensão. As conversas foram baixando. O quarteto de cordas continuou tocando, mas o clima mudou. Diego deu um passo na minha direção. Mãe, a gente precisa conversar. Não aqui. Tentei manter a voz baixa. Não agora. Quando então? Ele elevou o tom. A senhora me ignorou por 6 meses. 6 meses, mãe. Eu achei que tivesse morrido. Você me jogou num ponto de ônibus, Diego. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Sem dinheiro, sem celular carregado, sem nada. E me chamou de egoísta. Lembra? Silêncio. Todos os olhares em nós. Diego abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu estava desesperado. O restaurante estava afundando. Eu errei. Tá bom? Eu errei. Mas desaparecer desse jeito? Casar com um desconhecido? Jéssica interveio, a voz cheia de veneno mascarado. Sogra, vamos ser sinceras. Todo mundo aqui sabe o que está acontecendo. Ela olhou ao redor, procurando plateia. A senhora viu uma oportunidade e agarrou. Um homem rico, sozinho, com saúde fragilizada. Cuidado, Estevão disse a voz baixa, mas perigosa. Jéssica continuou. A senhora manipulou a situação. E agora está aqui, ostentando, enquanto seu próprio filho está passando necessidade. Necessidade? Explodi. Diego recebeu 600 mil reais meus para abrir aquele restaurante. Eu paguei a faculdade dele. Eu criei ele sozinha. E ele me tratou como lixo. Lágrimas quentes desceram pelo meu rosto, mas eu não limpei. Deixei que todos vissem. Então sim, Jéssica, eu casei com Estevão. E sabe por quê? Porque ele me trata com respeito. Algo que você e meu filho esqueceram de fazer. Diego cambaleou como se tivesse levado um soco. Mãe, eu... Quanto você deve, Diego? Perguntei, cruzando os braços. Quanto realmente? Ele desviou o olhar. Eu já te falei, 180 mil. Mentira. A voz de Estevão cortou o ar. São 230 mil. Mais 3 processos trabalhistas. Mais 2 fornecedores ameaçando fechar o contrato. Diego arregalou os olhos. Como você... Porque eu investigo antes de deixar qualquer um entrar na minha vida. Estevão deu um passo à frente. E investiguei você também. Sei que tentou pegar empréstimo usando o nome da sua mãe como aval sem autorização dela. Sei que Jéssica tem dívidas no cartão de crédito que somam 80 mil reais. Sei tudo. O silêncio foi sepulcral. Jéssica ficou pálida. Isso é invasão de privacidade? Não,
Estevão sorriu friamente. É proteção, porque eu protejo quem eu amo. Ele pegou minha mão e apertou. Diego olhou para mim, os olhos vermelhos. Mãe, eu vim aqui pedir ajuda. A gente tá quebrado. O restaurante vai fechar. A gente pode perder tudo. E você acha, minha voz tremeu, que depois de tudo eu deveria te dar mais dinheiro? Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe, gritei. E você me tratou como se eu não valesse nada. As lágrimas dele começaram a cair. Eu tô pedindo desculpas. Não. Balancei a cabeça. Você não tá pedindo desculpas. Você tá pedindo dinheiro. É diferente. Jéssica puxou o braço de Diego. Vamos embora. Aqui não tem nada pra gente. Mas antes de saírem, me virei pra ela. Jéssica, só mais uma coisa. Respirei fundo. Eu sei que você namorou o empresário Marcelo Andrade. Sei que tentou arrancar dinheiro dele. Sei que partiu pro meu filho quando viu que ele tinha uma mãe com patrimônio. E sei que você nunca amou o Diego. Você ama o que ele poderia te dar. O rosto dela contorceu de raiva. Você é uma... Cuidado! Minha voz saiu gelada. Porque diferente de você, eu tenho provas. Estevão acenou para a segurança. Por favor, acompanhe esses dois até a saída. Diego me olhou uma última vez. Havia desespero, raiva, mas também algo que parecia arrependimento. E então eles saíram. O quarteto de cordas, que tinha parado, voltou a tocar. As conversas recomeçaram, baixinhas, curiosas, mas eu não conseguia me mover. Estevão me puxou para um canto discreto da sala. Você foi perfeita. Não me sinto perfeita. Enxuguei as lágrimas. Sinto que quebrei meu filho. Não, Clarice. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Você libertou ele. E se libertou. Agora ele vai ter que crescer sozinho. Como você cresceu. Respirei fundo, tentando acreditar naquelas palavras. Mas lá no fundo, sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Of Ice. Porque 3 dias depois, Diego fez algo que eu jamais imaginei. E tudo que eu pensei saber sobre meu filho desmoronou de vez. 3 dias depois da festa, acordei com uma sensação estranha. Aquele tipo de pressentimento que não tem explicação, mas que te deixa alerta o dia inteiro. Estevão tinha viajado para Campinas. Reunião de negócios, voltaria só à noite. Eu estava sozinha na mansão, exceto por Dona Neuza e o jardineiro. Tomei café devagar, tentando afastar o desconforto. Subi pro ateliê, peguei os pincéis, mas a tela ficou em branco. Não conseguia me concentrar. Foi quando o interfone tocou. Dona Neuza atendeu. Ouvi a voz dela confusa. Quem? Ah, um momento. Ela subiu as escadas, a expressão preocupada. Dona Clarice, tem um rapaz no portão. Diz que é seu filho e que precisa falar com a senhora. Urgente. Meu coração disparou. Diego? Sim, ele tá sozinho, sem a esposa. Respirei fundo. Toda a força que eu tinha construído nos últimos meses parecia ter evaporado de repente. Manda ele entrar, mas fica por perto, tá bom? Sim, senhora. Desci até a sala. Minhas mãos tremiam. Não sabia o que esperar. Raiva, súplicas, acusações. Diego entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno minado. A aparência estava pior que na festa. Olheiras roxas, barba de dias, roupa amassada. Parecia um homem derrotado. Mãe, ele disse, a voz rouca. Diego. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele olhou ao redor, impressionado com a grandeza da sala. É bonito aqui. É. Não ofereci café. Não ofereci que sentasse. Apenas esperei. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Eu vim pedir desculpas. De verdade dessa vez. Cruzei os braços. Continua. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Mãe, eu fui um idiota. Um filho de mãe. Desculpa, péssimo. Ele balançou a cabeça.
Eu te tratei como se você me devesse alguma coisa, como se tudo que você fez por mim fosse obrigação, e não era. Senti o peito apertar, mas mantive o rosto neutro. E o que mudou, Diego? Por que agora você está aqui dizendo isso? Ele abaixou a cabeça. Porque a Jéssica me deixou. Pisquei, surpresa. Como? 2 dias depois da festa. Ela fez as malas e foi embora. Disse que não ia ficar com um fracassado. Que eu era fraco, que não conseguia nem controlar a própria mãe. Sua voz quebrou. E que se eu não tinha acesso ao seu dinheiro, não servia mais para ela. Silêncio pesado. Ela falou isso? Falou. Ele limpou as lágrimas com o dorso da mão. Na frente de mim, sem dó. Como se eu fosse nada. Algo dentro de mim se partiu. Porque mesmo com tudo que ele tinha me feito, ele ainda era meu filho. E ver ele quebrado assim doía. Senta, eu disse finalmente. Ele sentou no sofá, curvado, a cabeça entre as mãos. Sentei na poltrona em frente. Diego, eu preciso te fazer uma pergunta. E quero a verdade. Ele ergueu os olhos vermelhos. Qualquer uma. Você realmente acreditou que eu tinha dado um golpe no Estevão? Ou isso foi ideia da Jéssica? Ele hesitou. Foi ela. Ela ficou obcecada quando viu a matéria. Disse que a gente tinha que ir atrás dos nossos direitos. Que você tinha manipulado um homem vulnerável. Ela queria processar. E você? O que você achou? Diego baixou a cabeça de novo. Eu fiquei com raiva. Muito raiva. Porque você sumiu. Porque eu estava me afogando em dívidas e você estava, bem, feliz. E eu não estava. Então não era sobre mim ter dado golpe. Era sobre inveja. Ele engoliu seco. Era. E eu sei como isso é feio. Eu sei, mãe. Mas eu estava desesperado. Desesperado a ponto de me abandonar num ponto de ônibus? As lágrimas dele voltaram, agora mais intensas. Eu me odeio por isso. Todo dia. Acordo e lembro da sua cara naquele dia. Assustada, perdida, e eu... Eu simplesmente acelerei e te deixei lá. Ele soluçou. Que tipo de filho faz isso? Não respondi, porque eu não sabia. Ele limpou o rosto tentando se recompor. Mãe, eu não vim aqui pedir dinheiro. Eu sei que não mereço. Vim pedir perdão. Só isso. Se você nunca mais quiser me ver, eu vou entender. Mas eu precisava falar. Fiquei em silêncio, processando. E o restaurante? Vai fechar? Ele deu de ombros amargo. Semana que vem. Não tenho como pagar as dívidas. Vou ter que declarar falência. E daí? Ele me olhou, confuso. Como assim? Daí, depois que fechar, o que você vai fazer? Diego ficou mudo, como se nunca tivesse pensado nisso. Eu não sei. Você tem 34 anos, Diego. É formado, tem experiência. Por que não começa de novo? Menor, mais simples, sem ostentação. Ele piscou, surpreso. Você acha que eu consigo? Eu sei que você consegue, porque você é meu filho, e eu nunca desisti, mesmo quando tudo desmoronou. Algo passou pelos olhos dele. Esperança, talvez. Mãe, você pode me perdoar? Respirei fundo. Não sei. Ainda não. Você me machucou demais. Mas posso tentar, com tempo. Ele assentiu, enxugando o rosto. É mais do que eu mereço. Foi quando a porta da sala se abriu. Estevão entrou, apoiado na bengala. Ele tinha voltado antes do previsto. Clarice, Ele parou ao ver Diego. Oh, temos visita. Diego se levantou rapidamente, nervoso. Senhor Silveira, eu só vim falar com minha mãe. Já tô indo embora. Estevão caminhou até o centro da sala, lentamente. Antes de ir, preciso te contar uma coisa, rapaz. Diego franziu a testa. Contar o quê? Estevão se virou para mim. Clarice, posso? Não entendi o que ele queria dizer, mas assenti. Estevão se sentou na poltrona ao meu lado e olhou na direção de Diego. Seu avô
Valdemar Tavares salvou minha vida há 45 anos. Diego piscou. Meu avô? Mas ele morreu quando eu era bebê. Morreu, mas antes me emprestou dinheiro quando eu estava falido. 12.000 cruzeiros, sem juros, sem cobrança, só confiança. Estevão fez uma pausa. Esse dinheiro me deu a chance de recomeçar. Paguei minhas dívidas, abri uma transportadora pequena, que virou uma empresa média, que virou 4 empresas. Tudo o que tenho hoje começou com a generosidade do seu avô. Diego estava pálido. Eu não sabia disso. Ninguém sabia. Estevão continuou. Quando fui devolver o dinheiro, Valdemar tinha morrido. Procurei a família por anos. E então, há 6 meses, vi sua mãe num ponto de ônibus, usando o broche da família dela. Reconheci na hora. Diego me olhou, chocado. Mãe. Estevão se inclinou para frente. Eu não casei com sua mãe por interesse, rapaz. Casei porque era minha chance de retribuir o que seu avô fez. E porque ela é uma mulher extraordinária que merece ser tratada como rainha. Diego ficou em silêncio, processando tudo. Então, tudo isso era sobre meu avô? Era. E é. Estevão olhou para mim com carinho. Mas também virou sobre nós dois, sobre respeito, companheirismo, amizade. Diego se sentou de novo, as pernas parecendo não sustentar mais. Eu sou um idiota, ele murmurou. Um completo idiota. Sim, Estevão concordou, sem rodeios. Mas idiotas podem aprender, se quiserem. Diego ergueu os olhos para mim. Mãe, o que eu faço agora? Levantei, caminhei até ele e fiz algo que não fazia há meses. Coloquei a mão no ombro dele. Você recomeça. Do zero, sem atalhos, sem esperar que eu resolva. Mas não sozinho. Porque eu vou estar aqui. Não para te salvar, mas para te apoiar. Se você provar que mudou. Ele segurou minha mão, apertando com força. E chorou. Chorou como não chorava desde criança. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez houvesse esperança. Mas a história não termina aqui, porque Jéssica ainda tinha um último golpe guardado. E ele ia explodir de uma forma que ninguém esperava. 2 semanas se passaram desde a conversa com Diego. Ele tinha voltado para a casa dele, o apartamento pequeno que dividia com Jéssica e que agora estava vazio. Trocávamos mensagens curtas, nada profundo ainda, mas era um começo. O restaurante fechou oficialmente. Diego declarou falência da empresa, negociou as dívidas trabalhistas, devolveu equipamentos para os fornecedores. Doeu nele, eu sabia. Mas ele estava lidando, sozinho, como um adulto. Eu e Estevão tínhamos voltado à rotina tranquila. Jantares, conversas longas na biblioteca, minhas pinturas. A vida tinha encontrado um ritmo bom. Até que numa quinta-feira de manhã, o advogado de Estevão ligou. Senhor Silveira, preciso informá-lo sobre algo urgente. Estevão ativou o viva-voz. Eu estava ao lado dele na mesa do café. Pode falar, Dr. Renato. Jéssica Moura entrou com um processo contra a senhora Clarice. Alega que houve coação psicológica, que o casamento é fraudulento e que a senhora Clarice se aproveitou da condição de vulnerabilidade do senhor para obter vantagens financeiras. Meu sangue gelou. Ela fez o quê? A voz do advogado continuou, calma, mas séria. Ela também alega que tem direito a uma parte do patrimônio do senhor Diego, que, segundo ela, foi desviado pela sogra, e está pedindo danos morais no valor de R$ 500.000. Estevão riu, uma gargalhada curta, seca, sem humor. Ela realmente acha que vai conseguir alguma coisa? Não, senhor. O processo é frágil. Temos contrato de casamento com separação total de bens, testemunhas idôneas, documentação completa. Mas vai dar trabalho e exposição. Deixa comigo, Estevão disse, desligando. Olhei para ele, o coração acelerado. Ela tá fazendo isso por vingança. Óbvio. Ele tomou um gole de café, tranquilo. Mas vingança mal planejada sempre se volta contra quem planeja.
O que você vai fazer? Ele sorriu. Aquele sorriso que eu já conhecia. O sorriso de quem tinha um ás na manga. Vou dar corda e deixar ela se enforcar sozinha. 3 dias depois, fomos chamados para uma audiência de conciliação. No Fórum Cível, Zona Oeste. Estevão foi de terno impecável. Eu de conjunto social azul marinho, cabelo preso, postura ereta. Jéssica estava lá. Vestido branco. Ironia, maquiagem perfeita, advogado jovem ao lado. Quando me viu, o olhar dela destilou ódio puro. Diego não estava. Agradeci por isso. A juíza, uma mulher de uns 50 anos, óculos de grau, expressão séria, leu o processo em voz alta. As acusações de Jéssica eram absurdas. Dizia que eu tinha manipulado Estevão, que ele estava senil, mentira grotesca, que o casamento era golpe. Quando terminou, a juíza olhou para Jéssica. A senhora tem provas dessas alegações? O advogado dela se mexeu, nervoso. Excelência, temos o depoimento da minha cliente, que conviveu com a ré por 3 anos e... Depoimento não é prova, a juíza cortou, seca. Tem documentos? Laudos médicos atestando senilidade do senhor Silveira? Gravações? Testemunhas? Silêncio. Não, excelência. Mas, então não tem caso. A juíza se virou para o doutor Renato. A defesa gostaria de se manifestar? Dr. Renato se levantou, abrindo uma pasta. Sim, excelência, gostaria de apresentar alguns documentos. Ele começou a distribuir cópias. Contrato de casamento com separação total de bens. Laudos médicos de Estevão comprovando plena capacidade mental. Extratos bancários mostrando que eu não tinha movimentado nenhum dinheiro dele. Declaração de testemunhas dos eventos sociais que frequentamos. E então, Dr. Renato jogou a bomba. Além disso, excelência, gostaria de apresentar provas de que a autora, Jéssica Moura, possui histórico de relacionamentos com homens mais velhos e de alto poder aquisitivo, sempre com tentativas de obter vantagens financeiras. Ele colocou mais papéis na mesa. Print de conversas, fotos antigas, matérias de sites de fofoca. Jéssica ficou branca. Isso é ilegal, invasão de privacidade. São informações públicas, Dr. Renato respondeu, calmo. Disponíveis em redes sociais e sites de notícias, e demonstram um padrão de comportamento. A juíza folheou os documentos, a expressão cada vez mais dura. Senhora Jéssica, a senhora já processou algum ex-parceiro antes? O advogado dela tentou intervir. Excelência, isso não é relevante. É sim. A juíza o cortou. Estou avaliando a índole da autora. Responda, senhora Jéssica. Jéssica apertou a bolsa no colo. Houve um mal-entendido com um ex, mas... Quantos? Silêncio. 2, ela murmurou. Dr. Renato continuou. Na verdade, excelência, são 3, e em todos os casos, houve tentativa de extorsão disfarçada de processo judicial. Todos arquivados por falta de provas. A juíza fechou a pasta com força. Processo indeferido. E mais. Condeno a autora por litigância de má-fé. Multa de 10% sobre o valor da causa, R$50 mil. Jéssica levantou de um pulo. Isso é injustiça. Essa velha manipulou tudo. Silêncio. A juíza bateu o martelo. Mais uma palavra e eu dobro a multa. Está encerrado. Jéssica saiu bufando, o advogado dela tentando acalmá-la. Eu e Estevão ficamos sentados, imóveis. Quando saímos do fórum, respirei fundo. O sol batia forte no rosto. Acabou, eu disse. Acabou, Estevão confirmou. Mas não tinha acabado. Porque naquela noite, quando voltamos para casa, Diego estava esperando no portão. Dona Neuza tinha deixado ele entrar. Ele estava sentado na sala, as mãos tremendo. Mãe! Ele se levantou quando me viu. Eu soube do processo. A Jéssica me ligou, gritando, dizendo que ia me processar também por não ter testemunhado a favor dela. E o que você disse? Ele respirou fundo.
Disse que ela podia fazer o que quisesse, mas que eu não ia mentir por ela. Nunca mais. Algo no meu peito se aqueceu. Você fez a coisa certa. Diego olhou para o chão. Mãe, eu vim te fazer uma proposta. Franzi a testa. Que tipo de proposta? Ele tirou um envelope do bolso e colocou na mesa de centro. São papéis da casa de Perdizes. Eu quero transferir metade da propriedade de volta para o seu nome, porque foi você quem comprou. E eu não tenho direito sobre ela. Meu queixo caiu. Diego... Não, deixa eu terminar. Ele ergueu a mão. Eu passei os últimos dias pensando em tudo que você fez por mim, em tudo que eu desperdicei, e percebi que nunca te valorizei. Então quero fazer isso. É pouco, mas é um começo. Olhei para os papéis, olhei para o meu filho e vi, pela primeira vez em anos, sinceridade genuína. Aceito, eu disse, mas com uma condição. Qual? Você vai usar a outra metade para recomeçar. Usa o dinheiro para abrir algo menor, uma lanchonete, um food truck, sei lá, mas algo seu, sem influência de ninguém. Diego assentiu, os olhos marejados. Obrigado, mãe. Ele me abraçou. Um abraço apertado, demorado, e eu abracei de volta, porque ele ainda era meu filho. E talvez, só talvez, ele estivesse finalmente aprendendo. Nos meses seguintes, a vida se ajustou de formas inesperadas. Diego vendeu sua parte da casa por R$300 mil. Abriu um bistrô pequeno em Pinheiros. Comida simples, bem feita, preço justo, sem ostentação. E começou a dar certo. Ele me visitava uma vez por semana. Tomávamos café, conversávamos. Aos poucos, fomos reconstruindo a ponte que tinha desmoronado. Jéssica sumiu. Soube depois, por terceiros, que tinha se mudado para o Rio de Janeiro, tentando a vida de influenciadora por lá. Não me importei. Estevão e eu? Continuamos casados. O que começou como acordo virou amizade. E a amizade virou algo mais profundo. Não era paixão juvenil. Era companheirismo, respeito, carinho genuíno. No nosso primeiro ano de casamento, ele me deu um presente. Abra. Era uma chave. Chave de quê? Do ateliê no centro. Aluguei um espaço para você. Quero que você dê aulas de pintura. Para idosas, para quem quiser. Quero que você compartilhe seu talento. Chorei. Chorei de gratidão. Abri o ateliê 3 meses depois. Cores da Maturidade. O nome. Ensinava aquarela para mulheres acima de 60 anos. Mulheres que, como eu, tinham esquecido quem eram além de mães, esposas, cuidadoras. E era lindo ver elas redescobrindo a própria essência. Diego apareceu na inauguração. Trouxe flores, me abraçou e sussurrou. Tô orgulhoso de você, mãe. E eu acreditei, porque a vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para dizer não quando necessário e sim quando te faz bem. Hoje, aos 69 anos, olho no espelho e vejo uma mulher completa. Não perfeita, mas inteira. E isso, para mim, vale mais que qualquer fortuna. Esta história não é só minha. É de todas as mulheres que foram desvalorizadas, que deram tudo e receberam migalhas, que esqueceram de si mesmas no caminho. Se você chegou até aqui, quero que saiba. Você merece respeito. Você merece ser vista. Você merece recomeçar quantas vezes forem necessárias. Deixa aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque a vida só acaba quando a gente desiste. E eu escolhi viver. Até a próxima história.